Se você tem sua Bíblia em mãos, vamos abri-la, Mateus 6, leremos Mateus 6, do 25 ao 30, e por último o versículo 33. Mateus capítulo 6, 25 a 30. Temos projetado? Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua jornada da vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Versículo 33, ele conclui então dizendo: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por esse momento aqui na tua presença. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, para crer e ver o poder e a profundidade que há na tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Queridos, se essa palavra cabe um tema, eu diria que ela pode ser dita da forma aqui: pai que cuida e pastor que traz para perto. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Nós temos um pai que cuida de nós, todos os detalhes, Elias. Olha lá, o pessoal da mídia até deu um apoio hoje. Pai que cuida, pastor que traz para perto. Nós vemos aqui então nesse texto, muito interessante, porque Jesus ele traz aqui, nesse contexto de Mateus 6, é interessante como antes de chegarmos a esse versículo 25, Jesus ele fala sobre o amor ao dinheiro. Jesus fala no começo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, onde o ferrugem destrói, onde o ladrão rouba, mas ajuntai tesouros no céu. E em seguida, antes de chegar nessa passagem, ele também fala que é impossível servir a dois senhores, impossível servir ao dinheiro e a mamon. Eu fico imaginando que nessa conversa com os discípulos, quando Jesus fala sobre o dinheiro, sobre as finanças, sobre não ajuntar, sobre não correr atrás e não ambiciar essas coisas terrenas, eu fico imaginando então um questionamento que nasce no coração dos discípulos, né? Poxa, Senhor, nós entendemos o que o Senhor está falando, mas então se nós não vamos correr atrás das riquezas, se nós não vamos correr atrás então daquilo que é terreno, o que nós vamos fazer para colocar as coisas dentro de casa? Como é que nós vamos sustentar então? Eu imagino que esse questionamento pode ter acontecido no coração deles. Interessante então que em seguida, após falar sobre não correr atrás das coisas terrenas, por não ajuntar tesouros terrenos, Jesus vem com essa passagem. Contudo, começando no versículo 25, ele diz: eu vos afirmo. A primeira coisa que eu acho interessante aqui, sempre que Deus dá uma direção para nós, que está contrária à direção do mundo, muitas vezes, né, que o mundo diz para nós: ajunte, guarde, investe, invista. Jesus está falando: não ajunteis na terra. Mas o interessante é que para cada direção contrária que Jesus traz para nós, ele traz uma afirmação que vem dele. Uma afirmação que vem dele, porque ele diz: contudo eu vos afirmo, contudo eu vos asseguro. E ele começa dizendo: não andeis preocupados com a vossa própria vida. Queridos, eu vou ser sincero aqui com vocês e ser mais dinâmico. Eu acho que já aqui começa a ficar difícil o sermão de Jesus. Como assim, irmão? Jesus chega para os discípulos e diz: não andeis preocupados com a vossa própria vida. Pô, Jesus, mas você já começou difícil, já começou complicado, porque como que eu não me preocupo? Como não me preocupar? Queria fazer uma pergunta simples aqui para cada um de vocês. Você levanta sua mão sendo sincero.
Talvez no mês passado, nos dias passados, na semana passada, ou talvez até nessa semana ou hoje, algo tem preocupado e tem ocupado um pouco a sua mente algumas coisas? Tem alguma coisa? Olha quantas pessoas. Ou seja, o que Jesus está trazendo para nós e dizendo para nós é algo que recorrente, é muito presente na nossa vida. A palavra preocupação. E ele diz para eles: não vos preocupeis com a vossa própria vida. Pô, Jesus, como não me preocupar com a minha própria vida? Há anos atrás, eu não sei nem quantos anos, talvez 2 anos, 3, 4 anos, estávamos vivendo uma época de pandemia. Como não pensar no amanhã, sabendo que tudo pode acontecer, tudo pode mudar? Eu não sei você, mas quando acabou a pandemia, aquela segunda onda foi embora, não sei se você sentiu aquele sentimento de: e agora? O que vai vir? O que vai acontecer? Qual que é a próxima onda? Aí vem as pessoas e inventam: não, agora tem uma doença, a varíola, vai atacar, vai dar surto. E você pensa: meu Deus, e agora? E o amanhã? E aí de repente um surto de dengue. Eu, desde que me conheço por gente, eu não lembro de surtos de dengue. Começa a surtar. Dengue para todos os lados, as pessoas estão pegando dengue agora. E aí agora nós paramos e pensamos: e agora, o que será do amanhã? O que será de amanhã? Eleições estão aí, temos que votar. E já pensamos: se eu votar nesse, o que será do amanhã? Então o convite de Jesus para nós é muito mais profundo do que parece. Quando ele diz: não andeis preocupados com a vossa própria vida. E ele traz ali três características da nossa vida que são, praticamente resumem tudo o que é essencial. Porque ele diz: não andeis preocupados com o que você come, não andeis preocupados com o que você veste, e não andeis preocupados com o que você bebe, comer, beber e vestir. Tudo que é importante e essencial. Mas o que eu acho interessante nessa passagem é que em seguida o que Jesus diz é: não andeis ansiosos, nem com o que você vai comer, beber ou vestir, mas ele diz: observe, observe as aves, observe os lírios. E uma frase que é destacada, que é muito interessante, que ele diz: não é mais você valioso do que as aves? Ou não é mais você valioso? O corpo não é mais valioso do que o alimento? Assim, as roupas, o corpo não é mais valioso que as roupas, e a vida não é mais valiosa do que o alimento? Irmãos, se pararmos para pensar, o mesmo Deus que proveu para nós a vida, o mesmo Deus que proveu para nós um corpo que é complexo, cheio de células, milhares de células que trabalham juntas, e que se uma ou outra se colidirem, dá bug no sistema, doenças autoimunes, tantas coisas que somos privados, porque Deus cuida de nós. O interessante é que Deus deu a própria vida e um corpo para nós, e o interessante é que nós nos preocupamos com aquilo que é muito menor do que o corpo. Quem está entendendo? Tem gente entendendo já. Eu vou explicar. Deus nos deu a vida e o corpo, só que a nossa preocupação são com coisas menores do que a vida e o corpo. Ele diz: não é mais o corpo do que o alimento, e não é mais a vida do que o alimento, e o corpo do que as roupas. A pergunta é: se eu já te dei aquilo que é mais, se eu já te dei aquilo que é maior, por que você se preocupa com aquilo que é menor? Uou, uou, isso é forte demais. Se eu já te dei aquilo que é maior, por que você se preocupa com aquilo que é menor? Por isso que o convite é: não andeis preocupados. Eu já provei tudo que é grande. O interessante da palavra preocupação, irmãos, procurando basicamente um significado para ela, olha que interessante uma frase que eu achei. Preocupação é ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Vou repetir para vocês entenderem. Preocupação, ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Se muitas vezes eu e você dizemos: irmão, eu sou uma pessoa preocupada, eu me preocupo com as coisas, com as pessoas, com as minhas coisas, com o meu futuro. É a mesma coisa que você dissesse: eu sou uma pessoa de ideia fixa, se preocupa antecipadamente com aquilo que não aconteceu, e que sofre o risco de perturbar o meu espírito e produzir sofrimento moral. É esse o resultado que a preocupação e a ansiedade trazem dentro de nós. E o convite de Jesus é contrário a isso. Podemos entender então que preocupação é uma pré-ocupação com aquilo que não está no meu controle. Então, obviamente, nós nos preocupamos com aquilo que não está no nosso controle.
O amanhã está no nosso controle, igreja? Vamos lá, perguntar mais uma vez. O amanhã está no controle? Não dá. Até mesmo aquilo que você acha que está, o seu trabalho, você está no controle, irmão? Amanhã é outro dia. Os filhos que nós geramos, eu não sou pai ainda, mas eu já imagino a sensação de ser um pai. E os filhos que nós geramos, que colocamos no mundo ali, pais, tem como controlar os filhos? 100%? As decisões são dele. Sabe o que eu acho interessante disso? Preocupação, se preocupar com aquilo que não está no meu controle. Mas nós entendemos então que é inútil se preocupar com aquilo que não está no controle. Porque se não está no controle, eu não domino. Se não está no meu controle, não está nas minhas mãos. Então se preocupar com aquilo que eu não controlo é uma preocupação, é gastar energia. Ou seja, ocupação, gastar tempo e energia com aquilo que você não controla. Mas escute uma coisa: tudo aquilo que você não controla já está no controle de Deus. Você pode aplaudir a Deus por isso? Ah, irmãos, eu vou falar para você entender, talvez com mais eloquência, com mais força. Tudo aquilo que nós não temos controle, é inútil se preocupar, porque tudo aquilo que não está no nosso controle já está nas mãos de Deus. Por isso que ele faz uma pergunta: por que andeis ansiosos? Não é mais valioso do que a roupa? Não é mais valioso você do que as aves, do que os lírios? O que te preocupa tanto, qual meu Pai não vai te suprir? Já está tudo no controle de Deus. Ou seja, quanto menos você controla e mais entrega o controle, mais Ele controla. Ah, irmãos, por isso que eu faço a pergunta: quem controla seu casamento? Quem controla a sua casa? Quem controla os filhos? A pergunta não é como se controla, mas quem controla. Porque se como se controla, o processo pode ser falho, mas quando é Ele que controla, não existe falha alguma. Porque tudo que não está no nosso controle, já está no controle de Deus. Interessante é Jesus no barco, né? As ondas pegam e balançam o barco, e os discípulos atemorosos, mas quando vão buscar Jesus, Ele está deitado, Ele está dormindo. Jesus, como que você dorme em meio à tempestade? É a mesma coisa que Ele dissesse: não está no meu controle agora, está no controle dEle. Por que você está preocupado? Não é Ele que controla o barco? Por mais que esteja balançando, confia, Ele está aqui, Ele está junto. Tem que lembrar, irmãos, que o balanço das águas também é Ele que faz. Não fui eu que fiz o vento, não fui eu que fiz as ondas, não sou eu que balança as árvores todos os dias. A vida não está no meu controle. Temos que lembrar que o balanço das ondas também é de Deus. Ele também está controlando. Não quer dizer que a bagunça no mar diz falta de controle de Deus. A vida é como se fosse um carro. Nós somos a vida, o corpo, e é como se o Senhor nos entregasse um carro. E esse carro é a vida. E essa vida vai ter um destino. Ela vai ter um caminho. E o Senhor vai até lá e até coloca o GPS, com destino, com a vontade dele para lá. Só que a condição para você entrar nesse carro, a condição para você viver essa vida, só tem uma condição, Elias. Você entra no carro, você está no banco do motorista, mas não pode pegar no volante, porque o controle é meu, eu que dirijo. Você entendeu isso? Você entra no carro, você entra na vida, o caminho está na sua frente, só que não põe a mão no volante, porque quem vai dirigir sou eu. Você só está aqui, só acompanha, só viaja, só entra no Uber, senta e não se preocupe com o seu amanhã. Aleluia! Confie em mim, eu sei o caminho correto. Confie em mim. Interessante, é maravilhoso esse texto. Versículo 26, vamos projetar? Mateus 6, 26. Olha o que diz: contemplai as aves dos céus, elas não semeiam e nem colhem, e também não armazenam. O que eu acho interessante aqui é a conclusão, né? Como Jesus chega a uma conclusão de que as aves, elas não semeiam. Por que elas não semeiam? Obviamente elas não colhem. E porque elas não colhem, obviamente elas não têm o que guardar, elas não têm o que armazenar. Provavelmente Jesus, então, eu imagino que nesse momento, quando Jesus fala, olhem as aves do céu, eu imagino que estavam passando aves no céu.
Então Jesus conversando com os discípulos, provavelmente ele estava passando uns pardais, uns pássaros, e Jesus olha e fala, ó, tá vendo aqueles pássaros? Eles não plantam, por isso não colhem, por isso não armazenam. Mas sabe o que eu acho interessante? Algum de nós aqui já viu um pardal caído no quintal de casa, ofegante, passando mal, porque está morrendo de fome? Ou melhor, você já lá no muro da sua casa, você viu um BTVzinho encostado, xoxo, com enxaqueca, casinha na cabeça, pensando, o que eu vou levar para casa amanhã? Você já pensou nisso? Ou o pica-pauzinho, Elias, encostado na beira da calçada, preocupado, meu Deus, estou cortando todas as árvores, como é que eu vou trabalhar? A gente já viu isso acontecer, irmãos? Se na escala de uma criação a qual Deus criou, e eu imagino que esses pardais, esses pássaros, estão numa escala bem menor do que a nossa, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Aí ele fala, se esses pássaros Ele controla e Ele sustenta, por que você está preocupado? Por que você se preocupa? Se nós não vemos esses animais se queixando, preocupando, com dor de cabeça, perdendo noite de sono, com o futuro qual você não controla, o convite de Jesus é, ei, não andeis ansiosos, meus irmãos. Não andeis ansiosos, discípulos, porque eu imagino que os discípulos pensavam, tá, eu abandono a minha casa, eu abandono a minha vida de antes, para viver uma vida agora com Jesus, e aí, minha esposa e meus filhos, o que acontece? Ei, nunca vai faltar. Nunca vai faltar. E a palavra de Deus talvez hoje para você nunca vai faltar. Eu não sei o que está no seu coração. Às vezes você pensa muito no amanhã, no emprego que você acha que vai perder ou que não tem ainda, e isso tem tirado noites de sono do seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, não se preocupe, aquilo que não está no controle seu, está no controle de Deus. Recebe isso sobre o seu coração, porque nós sabemos, vivemos a geração mais ansiosa, a geração mais preocupada, a geração mais acelerada, e o que Jesus traz para nós não é vai, corre rápido, é puxa esse freio e calma esse coração. Para que pensar no amanhã, sendo que eu estou com você no hoje? Oh, aleluia. Ei, você não está lá no amanhã, se você não está lá, eu não estou com você, então fica no hoje, porque eu estou aqui. Aleluia. Aleluia. Atende ou não? Fala, estou na palavra, não posso falar agora, estou ouvindo a voz do Pai. Versículo 28, por favor. Olha o que diz: olhai os lírios, eles não trabalham, eles não tecem, mas nem Salomão se vestiu como um deles. O interessante é que esses mesmos lírios, lá naquela época, lá naquele povoado onde Jesus estava, esses lírios tinham um tempo de vida muito curto, ou seja, vinha a primavera, eles floresciam e ficavam lindos, mas em seguida, se o sol, se a chuva não alimentassem, rapidamente eles murchavam. E agora esses lírios que eram lindos vestidos, agora são colhidos pelas donas de casa que moram lá, pegam esses lírios murchos, levam para dentro de casa e jogam na lenha, jogam no fogão para trazer combustível para dentro de casa. E o interessante é que eu acho que isso é maravilhoso, esse mesmo lírio que hoje está de pé, amanhã lançado ao fogo, esses lírios eu visto como nem Salomão se vestiu. E aí ele traz uma afirmação: quem dirá a vós? Quem dirá a vós como não serão cuidados? Por isso eu concluo com essa palavra. O primeiro ponto: Pai que cuida. Você pode dizer junto comigo? Pai que cuida. Mais uma vez: Pai que cuida. Olha para a pessoa do seu lado: Pai que cuida de você. Ele tem todo cuidado. Salmo 127, versículo 1. 127, versículo 1 diz algo, um salmo de cuidado de Deus, maravilhoso. Diz o seguinte, 127, versículo 1 de Salmos: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Olha como isso é profundo, irmãos. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que a desejam construí-la. A questão aqui que é, se é para você se preocupar, não se preocupe então com como, não se preocupe de que forma você vai fazer, ou de que forma vai entrar. A pergunta na verdade é, e a preocupação é, quem edifica a sua casa?
Porque se o eterno não edifica, a palavra conclui. Se o eterno não edifica, a palavra conclui. Trabalham em vão aqueles que a constroem. Trabalham em vão aqueles que a constroem. Se o Senhor não protege a cidade, inútil o sentinela monta a guarda. E olha esse versículo 2, temos aqui? Versículo 2. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz o versículo 2. Os obstinados. Olha que profundo isso. É como se ele tivesse escrevido isso hoje. Eu não imagino esse salmista escrevendo isso naqueles dias. É como se ele tivesse uma revelação dos tempos de hoje. Porque olha o que diz o versículo 2. Os obstinados que retardam o seu sono até a alta noite. Quem dorme tarde? Quem dorme antes das 10 aqui? Tem alguém? Parabéns. Parabéns. Não é não, Elias? Parabéns. Sonho de consumo. Mas na verdade estamos acabando com a nossa saúde. Os obstinados que retardam o seu sono até a alta noite, acordam antes do amanhecer. Quem é assim também? O despertador é para tocar 6 horas, você já levantou 5h30. Meu Deus do céu, meia horinha que eu podia ter dormido mais, não é? Olha que interessante. Os obstinados que retardam o seu sono até a alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Idolatram o trabalho. E o trabalho não é só aquele que é funcionário, mas o trabalho é a sua empresa. O trabalho pode ser aquilo que você faz, aquilo que te ocupa mais tempo, esforço físico. Aqueles que então retardam o sono, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando esses ainda estão repousando. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto você se preocupa, enquanto você não dorme, enquanto você está preocupado com as situações, as bênçãos a qual eu tenho para você não acontecem, porque eu dou para aqueles que eu amo enquanto eles dormem. Aleluia! Ou seja, enquanto você está preocupado aí, enquanto você está ansioso, eu estou segurando a bênção. Mas se você decidir deitar e repousar sua cabeça, eu começo a liberar do céu sobre você. Porque eu abençoo aqueles que eu amo, enquanto eles descansam. Ah, irmãos, talvez ouvindo esse salmo hoje você vai parar para pensar: acho que não é melhor ficar preocupado não. É melhor eu deitar e descansar, porque Ele abençoa aqueles que o amam enquanto dormem, enquanto estão repousando. Por isso que você vai ser profeta de Deus agora para alguém e vai falar: descansa no Senhor. Descansa no Senhor, Elias. Vamos fazer um pacto? Vamos descansar no Senhor. Parar de dormir meia-noite, 1h da manhã. Vamos descansar, porque o amanhã não está no nosso controle, ele já está no controle de Deus. Deixa eu dizer para você, vou profetizar a sua vida. O teu amanhã não está no seu controle. Tira ele da sua mão. Ele já está no controle de Deus. Já está. A edificação da sua casa é do Eterno. Ela é do Eterno. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Se esse Deus que diz eu abençoo enquanto você dorme, não tem como não dizer Pai que cuida, Pai que ama. É a mesma aquele pai que nunca acordou no sofá, dormiu no sofá e acordou dentro do quarto. Os jovens e as crianças já viveram muito isso, né? Ou seja, é o pai que cuida. Eu não sei onde eu estava, eu não sei que lugar é esse, eu só sei que parei aqui. Mas ele vai lá enquanto você dorme, te pega pelo colo, te leva até o quarto, até o lugar certo, até o lugar onde Ele quer que você repouse da melhor forma possível. Esse é o nosso Pai, Pai que cuida. O segundo ponto, então, que nós podemos entender desse Pai, também é um pastor que traz para perto. Você pode dizer comigo? Pastor que traz para perto. Salmo 23, versículo 1, vamos ler? Um dos salmos mais conhecidos, se não o mais conhecido. Salmo 23, versículo 1. Estou na versão King James, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. O interessante aqui, irmãos, é entendermos na verdade a profundidade desse salmo, porque às vezes algumas traduções pecam, muitas das vezes, que é no caso desse salmo. Se nós entendermos e procurarmos aqui, né, não sou nenhum estudioso dos hebraicos, mas pesquisando e lendo as originalidades dessa palavra, nós entendemos que esse salmo ele é composto, esse primeiro versículo, por 4 palavras hebraicas.
que são Adonai, Roi, Lo e Ersar. Adonai, Roi, Lo, Ersar. E essas 4 palavras compõem Adonai, Senhor, Roi, meu pastor, Lo, não, e Ersar é faltará. A palavra nada não se encontra nesse salmo. Nessa escrita não existe a palavra nada, porque na verdade a intenção do salmo, Davi era pastor de ovelhas, ele sabia o que estava falando. Quando ele diz Adonai, meu Senhor é meu pastor, ele não falta. Aí, irmãos, eu acho interessante as propostas. O que eu te faço? Uma proposta de 2 salmos hoje. O que você prefere? Nada faltará ou ele não faltará? O que você prefere? Que nada te falte ou que ele não falte? Um pastor de ovelhas, como foi Davi, nós temos que entender que ele era um pastor de ovelhas. Então esse salmo, ele traz muito mais profundidade do que achamos que ele tem. Porque quando ele diz, o Senhor é meu pastor e ele não me falta, ele sabe muito bem quando o pastor em vida ali, exercendo a função de pastor de ovelhas, ele não podia faltar um dia sequer para suas ovelhas. Porque as ovelhas eram tão dependentes, e 100% dependentes do pastor, que se ele falta, as ovelhas se perdem, se ele falta, elas morrem de fome, e se eles faltam, o lobo pega. Então quando ele diz, o Senhor é meu pastor, ele não falta, ele se vê quando ele era um pastor de ovelhas, e ele não podia faltar um dia sequer com elas. E a questão não é que nada faltará, é que ele não falta. Mas eu posso concluir então que esse salmo pode ser dito de uma forma, que o Senhor é meu pastor, ele é suficiente. Aleluias! Ou melhor dizendo ainda, irmãos, o Senhor é meu pastor, se ele não falta, já tenho tudo o que preciso. Por isso então agora eu posso dizer que nada faltará, porque se ele não falta, nada falta. Se ele não falta, nada falta. Se ele não falta, não falta sustento, não falta as necessidades, não falta cuidado. Se ele não falta, eu tenho tudo. Sabe o que é interessante, irmão? Se nós vemos fotos, procura no Google rapidamente quando você puder, pastor e ovelhas. Você nunca vai ver o pastor e um monte de ovelhinhas, mas você não vê uma mala, você não vê uma cuia, você não vê o pastor andando com um monte de coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o pastor está presente, já tem tudo. O pastor não anda com mala, as ovelhas não andam com mochilinha, com lancheira, porque mesmo andando com o pastor tem que levar um alimentinho, tem que levar um dipirona, tem que levar um paracetamol, tem que levar um Neosaldina. Não, elas não andam com nada, e nem o pastor só está lá com a sua garrafa d'água, o seu cajado, mas tudo que ele tem já é suficiente. O interessante é as ovelhinhas andarem confiando nele. Pô, mas eu não estou vendo nenhum fruto na bolsa dele, eu não estou vendo nenhuma comida junto com ele, mas eu vou seguir, porque se eu tenho ele, eu já tenho tudo. Aleluias. Versículo 2 de Salmo 23: em verdes prados ou pastos me faz descansar, para águas tranquilas me guia em paz. Como eu disse, como um pastor de ovelhas, Davi sabia o que estava dizendo. O interessante é que para chegar, aí se nós procurarmos um pouco sobre a vida da ovelha, nós vamos entender. Quando ela vai chegar onde era o aprisco, onde elas ficavam, né? O aprisco era o quê? Um cercado de pedras, irmãos. Pensa um cercadinho de pedras de 0,5 metro de altura, aonde elas ficavam todinhas reunidas, elas moravam ali, dormiam ali. E quando era para se levar, para tomar água, para se alimentar, o pastor tirava as ovelhas do aprisco e levava elas até o lugar. Então às vezes era um trajeto de 2, 3 quilômetros. Então todos os dias ele tinha que ir e voltar. Mas interessante desse aprisco é que ele não tinha porta naquela época. Era só um cercadinho de pedras e uma pequena abertura no meio, onde as ovelhas passam. Quem já viu o vídeo na internet da ovelha passando rapidinho pelo espaço curto. O interessante é que ele não tinha porta. E quando as ovelhas dormiam, elas dormiam dentro do aprisco, todas juntinhas. A pergunta que eu te faço é: quem ficava na porta? Para o lobo não entrar. Quem ficava na porta? Para o predador não entrar. Por isso que ele diz, João 10, eu sou a porta. Eu sou a porta. Jesus sabia o que estava falando, porque dentro da analogia de um pastor, onde tem um aprisco, não tem porta, quem ficava na porta, quem dormia na porta, era o pastor. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Elas escutam a minha voz. Então mesmo que o predador venha, a noite cai, os lobos estão ruivando, e as ovelhas podem sentir medo, mas uma cutuca a outra e fala: ei, calma, porque para o lobo entrar aqui dentro, ele vai ter que passar pelo pastor.
Aleluia, deixa eu te falar, para o devorador entrar, ele vai ter que passar por quem está na porta. Quem edifica a sua casa? Para o lobo entrar, para o predador entrar, para o ladrão entrar, primeiro ele diz: eu sou o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então se você quer pegar as minhas ovelhas, passa por cima de mim primeiro. Eu sou a porta, eu dou a vida pelas ovelhas. Ele ainda diz no próprio texto: o mercenário foge, o mercenário corre por amor à sua vida. Porque quando o lobo vem para enfrentar e para pegar as ovelhas, ele está na porta, é ele que protege. Mas os mercenários correm, fogem, e as ovelhas são pegadas, levam e se dispersam. Mas o pastor verdadeiro, ele diz: fica na porta, porque eu sou a porta e elas escutam a minha voz. Eu sou a porta. Por isso que as ovelhas dizem: como é que é sua casa? Sua casa tem porta? Não tem, só fica o pastor na porta. É a melhor porta que existe, meus irmãos. Eu sou a porta, Ele é a porta. Pastos verdejantes e águas tranquilas. O motivo de serem lugares de paz não era de luxo para as ovelhas, sabia disso? Um pasto verdejante, nós pensamos num lugar muito maravilhoso. E águas tranquilas, né? Águas que correm de forma calma. Mas você pensa: nossa, isso deve ser luxo das ovelhas, né? Porque o pastor ama tanto que quer levá-las para esse lugar. Não é, irmãos. É porque animais como ovelhas são muito medrosos. E para você ter uma ideia, tão medrosos que até o barulho das águas, a agitação das águas, dependendo de como for, elas se assustam, elas não bebem. O pastor chega lá, se as águas estiverem caindo, se alguma coisa sacudir e atrapalhar e assustar a ovelha, Elias, ela não bebe. Ela empaca no lugar onde ela está, as águas estão correndo aqui, mas ela não bebe. Sabe que muitas vezes o medo e a ansiedade, a preocupação causam em nós até um sistema de tanto medo, que temos medo até daquilo que é bênção, irmãos. Temos medo até daquilo que é bom para nós, porque achamos que é grande demais para aquilo que somos. Eu sou testemunho vivo disso, irmãos. Há uns 10 anos atrás, na primeira célula que eu preguei, veio um irmãozinho e falou: ó, você nasceu para ser pastor. Meu Deus do céu, o que você está falando? Aí eu olho para o pastor da igreja: paga a conta, cuida das ovelhas. Às vezes é uma das profissões mais ingratas que existe. Pastor às vezes é caluniado, às vezes o pastor é maltratado. E eu olhava e falava: meu Deus, não dou conta disso não. Mas sabe o que é interessante? Que quando acontecia isso com a ovelha, o pastor pegava essa ovelha que empacou, que não quer mais beber água, ela precisa da água. Então ele tirava essa ovelha do meio das outras ovelhas, levava para um outro canto, enchia a garrafa que era dele de água, levava para as ovelhas e dava na boca, de gole em gole, até ela saciar a sede. Sabe, irmãos, o que acontece muitas vezes conosco? Nós achamos que esse chamado, essa bênção nunca vai acontecer na sua vida. Aquela preocupação, aquele medo que te faz achar que esse chamado é grande demais para você, que essa bênção é grande demais para você, que ter a casa salva, liberta é demais para você. Mas sabe o que ele faz? Ele te tira dessa realidade muito grande, te leva para uma outra e diz: eu vou te dando de pouco em pouco em pouco. Sabe o que aconteceu? Eu não sei como aconteceu, mas uns 10 anos de hoje, depois, há dias atrás, eu estava aqui sendo ungido pastor. Irmãos, Ele não deixa você viver fora da bênção. Mesmo que Ele tenha que te dar de gole em gole, de passo em passo, Ele te leva para o lugar certo. Ele não aceita você viver fora. Ele vai te dando um golinho, um outro gole, até que você fala: me dá mais, me dá águas. Eu quero mais dessas águas, Senhor. Eu quero viver a sua vontade. Eu quero viver a sua vontade. E quando você se vê, você já se rendeu à plena, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmão, se você tem medo da bênção que é grande, que você não tem preparado, é mentira. Se a bênção está te assustando, mesmo assim, Ele te tira da realidade e te fala: ó, daqui uns dias você chega lá, mas enquanto, vai de pouco e vai de pouco. Eu tenho certeza, os voluntários aqui vão saber o que eu estou dizendo. Talvez um dia você não se imaginou fazendo o que você está fazendo hoje, mas de pouco em pouco em pouco, Ele foi introduzindo um chamado dentro de você. O chamado era grande, pescador de homens, mas aos poucos, Ele foi ensinando, Ele foi perdoando, Ele foi ensinando, até que esse homem chegou diante de uma geração e disse: esses homens não estão bêbados, cheios do Espírito Santo estão. E 5.000 pessoas se batizaram. Esse mesmo Pedro que teve medo das águas que tremeram dessa bênção, tomou de gole em gole e viveu essa promessa. Porque Ele não aceita não vivermos essa promessa. Não aceita. De pouco em pouco Ele cuida.
Salmos 23:4, esse é sensacional. Porque diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. É interessante, então, como um pastor de ovelhas que era Davi, sabia o que estava falando. Quando ele diz então que existem alguns momentos que nem tudo é maravilhoso na vida com Deus, então aparecem às vezes alguns vales. E esse vale era um lugar então que ele caracteriza como vale de sombra e morte. Por que sombra e morte? Sombra porque era um lugar escuro. Vale para cá, montanha para cá, o sol já não bate, está escuro. E por que morte? Ladrões, caçadores, predadores estavam no vale esperando as ovelhas. Mas o que diz que ela diz que ainda que eu esteja no vale de sombra e morte, eu não temerei. Eu não consigo temer. Por ser um lugar perigoso, irmãos, sabe o que é interessante? Quando o vale é perigoso, o que as ovelhas faziam? Para seguir Jesus, para seguir o pastor, elas não podiam ficar longe. Então como que funcionava? Era escuro, e a ovelha não enxerga bem. Então ela olhava para baixo, está escuro. Ela olha para o lado, está escuro. Ela olha para o outro lado, está escuro. Tem lobo uivando, eu não sei o que está acontecendo. Mas elas têm que andar juntinhas, atrás do pastor em filinha indiana. E agora eu te faço uma pergunta: se elas não enxergam, não vê nada que está acontecendo, porque está tudo escuro, como que elas encontram o pastor? Como que elas encontram? Então diz que esse pastor então ele vai falando, ele vai conduzindo e as ovelhas vão atrás. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que eu imagino então as ovelhinhas lá no vale, cabecinha baixa, de 4 pés andando e pensando: meu Deus, está escuro para cá, está escuro para lá, eu não sei o que é do amanhã, eu não sei do que é o hoje, eu estou preocupado, o que eu faço? Eu corro, eu paro, o lobo está vindo ou não está? Eu não sei, eu não estou vendo. E quando ela está no meio daquela aflição, ela para, eu vou empacar, não sei o que eu vou fazer, ela escuta: não se turbe o vosso coração. Aí ela levanta: crede em Deus e também em mim. Ela escuta: opa, tem alguém cantando: na casa de meu pai há muitas moradas. E a ovelhinha que estava perdida, ela fala: opa, eu ouvi, se não fosse assim eu não teria dito. E ela vai atrás. Ou seja, a estratégia que o pastor tinha naquela época: enquanto eu estou no vale, eu vou cantando e elas vão seguindo. Eu vou cantando e elas vão seguindo. Eu vou cantando. Por isso que ela diz: ainda que eu ande nesse vale de sombra e morte, eu não vou ter medo. Por quê? Porque ele está cantando e eu só vou seguindo. Eu não estou enxergando nada, mas ele está cantando. Elas escutam a minha voz. Eu sou a porta, dou a vida por elas e elas escutam a minha voz. Então vem comigo. E ele vai cantando. E é sério isso é verdade. Os pastores cantam ou tocam no meio do vale, porque é para elas estarem perto. Ou seja, ele canta para elas identificarem a voz e chegar perto. Deixa eu te contar um segredo: o vale nunca foi feito para te distanciar de Deus. O vale foi feito para te aproximar de Deus. Porque no pasto verdejante o pastor até está de longe, está tudo bem, está tudo certo, mas no vale tem perigo. Então elas vêm e colam no pastor, porque o vale nunca foi feito para te distanciar de Deus, irmão. Se você está no vale, é o momento que ele está mais perto do que você imagina. Se você está no vale, ele está muito perto. Ele está muito perto. Às vezes nós nos perguntando: Deus, eu estou perdido. Deus, eu não sei o que eu faço. Deus, aonde o Senhor está? O convite é: levanta a cabeça, abre os ouvidos, e você vai ouvir Ele cantando. Às vezes, irmão, no vale, Deus vai estar mais perto do que a gente imagina. Porque o vale não foi feito para a distância. O vale foi feito para te trazer para perto de Deus, para você ouvir a voz. É no vale que Ele te convida para levantar a cabeça, porque não tem mais o que olhar para baixo. Não tem mais, só tem escuridão. Então qual é o convite? Eleva os meus olhos para os montes. A vantagem de às vezes estar no vale e estar no poço, irmão, é que não tem mais para onde olhar para baixo. Então só basta olhar para cima. Então se você está às vezes perdido: Deus, eu estou perdido, eu estou na minha pior fase. Irmão, essa é a sua vontade, não tem mais para onde olhar para baixo, então só sobra olhar para cima. Então talvez foi no vale que o salmista disse: eleva os meus olhos para o monte e me pergunto: de onde vem o socorro? Ele vem do Senhor. Ele vem do meu Senhor. Porque eu sei que aqui já não tem mais nada, mas quando eu olho para cima, eu vejo a luz, eu vejo Ele, eu escuto a sua voz. Aleluias, aleluias. Para encaminhar para esse final, falar de alguém que passou o vale e não falar de Jó é quase que um pecado. Porque se tem alguém que viveu um vale, irmãos,
pesado, ou talvez o vale mais difícil que alguém pode ter passado, foi esse Jó. Para termos ideia, Satanás, pela permissão de Deus, que Deus só permitiu, interessante saber disso, porque Satanás só foi até onde Deus mandou, ou seja, Satanás só vai até onde Deus permite. Até Satanás está no controle de Deus. E Satanás, pela permissão de Deus, controla e afeta os filhos, casamento, amizades, finanças e saúde de Jó. 5 áreas essenciais da vida dele. Afeta os filhos como? No começo, mata todos os filhos de Jó. Casamento, a ponto da sua esposa falar: pede a benção para esse seu Deus, e morre Jó. Como que estava esse casamento? Amizades, os amigos de Jó que antes acreditavam em Jó, agora estão achando: Jó pecou, Jó errou, Elias. Porque não é possível um homem estar passando por isso. Ele fez algum pecado, ele roubou, ele mentiu, alguma coisa fez. Jó, o que você fez, Jó? Aonde você errou? Os amigos de Jó. Finanças, Jó quebrou, tinha celeiros, tinha gado, tinha tudo, perdeu tudo, Satanás tirou. E saúde, a ponto de Satanás colocar uma lepra, uma doença tão forte na vida de Jó, a qual ele tinha que estourar as bolhas de pus para sentir alívio. E esse mesmo Jó foi um Jó que questionou a Deus muitas vezes. 34 queixas registradas no livro. Dessas 34, 16 foram porquês. Deus, por que isso? Por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Quem será um de nós aqui, hein? Deus, por que eu estou passando isso? Deus, por que isso? Por que aqui e não ali? Deus, por que isso e não aquilo? 16 porquês. Deus responde com 70 revelações para Jó. Deus não responde um só porquê de Jó, mas ele começa dizendo: Jó, onde você estava quando eu firmei o mundo? Onde você estava quando eu lançava as águas nos oceanos? Onde você estava quando eu criava o sol, a lua e as estrelas? Essas revelações. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Porque Deus não responde os porquês, mas Deus traz revelação. No vale é os momentos que Deus se revela para nós. Deixa eu falar, acho que você não está entendendo. No vale, no maior vale da vida de Jó, foi onde Deus mais se revelou quem Ele era para ele. O que Ele mais falou: eu sou, eu estava lá quando iniciou, eu sou aquele que criou todas as coisas. O porquê para Deus perde o sentido quando se tem a revelação de quem Ele é. O porquê para Deus perde sentido quando se tem a revelação de quem Ele é. Quando se tem a revelação de quem Deus é, perguntar porquê já não faz mais sentido. Já não tem mais interesse no porquê. E no final, sabe o que é interessante, irmãos? Isso é no começo do livro. No final, em Jó 42, versículo 5, olha o que Jó diz para Deus: de fato, os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplam. Irmão, sabe o que é interessante aqui? Porque Satanás fez de tudo para tirar Jó de Deus. Satanás fez de tudo para afastar Jó de Deus. Ele não acredita em você, ele crê em você porque ele tem boa família, toca nos filhos. Ele crê em você porque ele tem dinheiro, toca nas finanças. E tudo que Satanás fez foi para tentar afastar Jó de Deus. Mas ele mal sabia que ele só estava empurrando Deus para perto de Jó. Mal ele sabe que esse vale que ele colocou Jó era o vale que ele estava aproximando esse Jó de Deus. Porque Jó diz no final do seu vale ele diz: antes eu só te ouvia de ouvidos, agora os meus olhos te veem. Irmãos, deixa eu contar um segredo. É no vale que você conhece o seu Deus. É no vale que você conhece o Deus que você serve. É no vale que Ele se revela. O que Satanás mais tentou afastar, mas o resultado foi o contrário. Jó se aproximou ainda mais de Deus. Jó ainda estava mais perto de Deus. Mal sabia ele que estava levando Jó para um lugar de intimidade. E no final Deus retribuiu em dobro tudo que Jó tinha perdido. Deus retribui em dobro tudo que Jó perdeu. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Porque Jó não abandonou Deus, Jó não negou a Deus, em nenhum momento ele desistiu. Nós entendemos então aqui o sentido de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Muitas vezes pensamos: Jó perdeu, não tem mais jeito. Ele diz: você buscou em primeiro lugar, eu continuei sendo o primeiro, coisas acrescentadas lhe serão. Tudo lhe será acrescentado. E o que acontece? Tudo em dobro. Tudo em dobro. Buscar em primeiro lugar
o reino de Deus, Pai que cuida, pastor que traz para perto, mas também é o Deus que quer ser o primeiro no seu coração. Aleluia. Deus que quer ser o primeiro. Quando você recebe essa palavra em nome de Jesus, eu queria te fazer um convite. Se coloque de pé onde você está. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Quantos aqui são ovelhas desse Senhor? Quantos são ovelhas desse pastor? Irmãos, não reclama do vale. No vale é só para atentar os ouvidos. No vale foi feito para te trazer proximidade. Não vos preocupeis. Nenhuma preocupação é útil, irmãos, mas só é inútil em nossas vidas. Porque tudo que não está no nosso controle, Ele já controla. Ele já controla. Seus filhos, seu casamento, seu emprego, sua vida financeira. Quem está crendo diz amém. Sua vida financeira, seu casamento, Ele que controla. Seu futuro, Ele que controla. Ele é Pai que cuida, Ele é Pai que ama, Ele é pastor que traz para perto. Mas Ele é um Deus ciumento e quer ser o primeiro. Quer ser o primeiro. Buscar em primeiro lugar esse reino, e nada lhe faltará dessas coisas necessárias, dessas coisas essenciais. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e de oração sincera, por alguns instantes, você consegue conversar com esse Deus. Você consegue depositar confiança nesse Deus. Você consegue agora, e nesse momento, em nome de Jesus. Muitas vezes você está passando por um vale agora, eu não sei qual é a situação. Ou agora você pode estar vivendo os passos verdejantes, mas às vezes com medo do vale, daquilo que pode acontecer. Pai, nós entregamos toda a nossa confiança em Tuas mãos. Pai, nós entregamos o nosso coração em Suas mãos. E agora nesse momento você consegue, através da sua oração, dizer: Tu és o primeiro em minha vida, Tu és o primeiro no meu coração. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que duvidei de Ti nesse vale, por todas as vezes a qual eu questionei o Senhor, aonde Tu estás, por onde anda, Senhor, porque estou aqui afligido, solitário. O Senhor está falando com corações nessa noite. Corações aflitos, quebrantados, muitas vezes entraram hoje aqui se perguntando: Senhor, o que vai ser do meu amanhã? Mas o convite dele hoje é: não vos preocupeis, eu já cuido de tudo. Eu sou teu Pai que cuida de você. Eu cuido dos lírios, eu cuido das aves. Quem dirá de você, filho amado? Eu sou o pastor, eu sou a porta da sua casa, eu sou o Senhor que edifica o teu lar. Não se preocupe com o teu sustento. Eu sou aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que tem fome. Sabe o que isso quer dizer? Eu sou aquele que dá a semente e o trabalho, mas não é você que leva o sustento. Eu que dou o pão para quem tem fome. Eu controlo o que entra, o que sai, o que vai e o que volta. E eu sou Deus que anseia o primeiro lugar no seu coração. Queridos, a Bíblia é um convite de relacionamento, quando Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Enquanto a banda ministra o louvor, enquanto a banda ministra a canção, eu te convido aonde você está, ou se você é ousado, se Deus tem falado com você, se coloque aqui na frente. Queremos orar pela sua vida, queremos orar pela sua confiança. Então, enquanto a banda ministra, você é livre para se entregar aonde você está. E se você deseja estar aqui também no altar, ajoelhado, não tenha medo, eu estou contigo em nome de Jesus.